Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 154 da prova do Enem 2014, PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação do colega Jackson Silva, que escreveu um comentário aí em algum vídeo do meu canal pedindo essa questão. Uma questãozinha de geometria plana que eu vou apresentar para vocês duas soluções diferentes. Então fica comigo até o final que vai ser bem interessante a gente ver essas duas ferramentas para atacar esse mesmo tipo de questão. Então vamos lá, ó. Um artista deseja pintar em um quadro uma figura na forma de um triângulo equilátero ABC de lado 1 metro. Para essa primeira resolução, eu botei o desenho aqui para a gente ir fazendo ele passo a passo. A primeira informação que nós temos é que o triângulo ABC é equilátero de lado 1 metro. Quais são as informações que a gente tira daqui, ó, dizendo que é um triângulo equilátero? A primeira delas é que é um ângulo de 60 graus. Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero valem 60 graus. Por que é 60 graus? Porque todos são iguais. E como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, como eles são iguais, 180 por 3 vai dar 60. Beleza, e a gente tem que o lado vale 1 metro. Vou colocar aqui, ó, somente um dos lados eu vou indicar que vale 1 metro, porque todos os outros serão iguais. Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos médios D, E e F dos lados BC, AC e AB, respectivamente, colorindo um dos 4 triângulos menores, como mostra a figura. Então a gente vai achar os pontos médios dos lados desse triângulo, que são os pontos D, E e F. Tá aqui, ó, D, E e F. Então vamos botar, ó, aqui no meio é o D. Antes de desenhar o triângulo aqui de baixo, galera, pergunto para vocês, ó, se o lado inteiro vale 1 metro e esse cara é o ponto médio, quanto que vale isso aqui, ó? Vale metade do lado, né? O ponto médio corta exatamente no meio. Metade de 1 é 0,5, ou 1 sobre 2. Eu vou escrever na forma de fração, porque as respostas não possuem números decimais, então acho melhor a gente trabalhar com frações. E a mesma coisa desse lado aqui, ó. Agora, olha só, qual é a medida da área pintada? Ele quer a área desse triângulo pintado aqui. Então, olha só, eu vou desenhar esse traço aqui. Esse traço é o mesmo que esse. Vamos descobrir quanto é que vale esse traço aqui? Galera, olha só, nós temos aqui um triângulo menorzinho em que esse lado é igual a esse. Quando dois lados são iguais, nós temos um triângulo de que tipo? É um triângulo isósceles. Dois lados iguais são isósceles. E quando um triângulo é isósceles, isso implica que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Não tem como um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais, ter os ângulos da base diferentes. Não tem, eles são iguais um ao outro. Então olha só, se a soma dos 3 ângulos tem que dar 180 e nós já temos 60 aqui, falta quanto para distribuir para esses dois verdinhos aqui? 180 menos 60 dá 120. E como eles são iguais, concorda comigo que vai metade de 120 para cada um? Metade de 120 é 60. Olha que interessante, ó. Acabamos de descobrir que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero também. E se ele é equilátero, os 3 lados são iguais. Logo, esse lado que é o vermelhinho que a gente está procurando, vale quanto? Vale 1/2. Então eu já sei quanto vale esse ladinho aqui. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio pensando nesse cara aqui, ó, para achar esse lado. Galera, o raciocínio vai ser o mesmo, ó. Aqui é meio, então ele é isósceles. Então esse ângulo é igual a esse, logo tem que ser 120 a soma dos dois, 60 para cada um. Aqui é um triângulo equilátero. Então se aqui é meio e aqui é meio, esse cara aqui também é meio. E o raciocínio dá também para fazer aqui assim, ó. É meio aqui, é 60, então ele é isósceles. Logo, esse cara é igual a esse, ele não só é isósceles, como ele é equilátero também. Então esse cara também vale 1/2. Olha que interessante, o triângulo que a questão está pedindo o valor da área é um triângulo equilátero de lado 1 sobre 2. Então a gente pode aplicar a fórmula da área do triângulo equilátero. A fórmula diz lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é a área do triângulo equilátero. Ah, mas professor, eu não lembro dessa fórmula. Então
trata de decorar ela a partir de agora. Por quê? É óbvio que a gente consegue resolver sem essa fórmula aqui. Basta fazer o seguinte, ó, eu vou pensar nessa base aqui e vou pensar nessa altura aqui, ó. E a altura é perpendicular. E se eu fizer, então, base vezes altura sobre 2, eu tenho a área desse cara. E como é que eu vou descobrir a altura? Eu aplico Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Esse lado vale metade de 1/2, que é 1/4. A hipotenusa vale 1/2 e eu quero descobrir a altura aqui. Mas, galera, aplicar Pitágoras nesse cara vai tomar um tempo que é precioso na prova do Enem. Aqui, com a fórmula, sai muito mais rápido. Então, vamos lá, vamos encontrar a área do triângulo que ele está pedindo, né? DEF. Lado ao quadrado, o lado é 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 4. Então agora eu vou descobrir a área dele. Quando eu tenho uma fração elevada ao quadrado, eu elevo de cima, 1 ao quadrado é 1, e elevo de baixo, 2 ao quadrado é 4. Então em cima vai ficar, ó, 1 vezes raiz de 3, embaixo vai ficar 2 ao quadrado é 4, vezes 4 vai dar 16. Então a área que a gente procura é raiz de 3 sobre 16, gabarito letra bravo. Então, pessoal, essa resolução aqui ela foi rapidinha, mas ela é um pouco demorada. Vamos para a segunda resolução, que ela tem uma manha muito mais rápida. Para a segunda resolução, nós temos aqui o triângulo grandão, que é o mesmo que esse, né? E eu quero descobrir esse comprimento, sabendo que aqui vale meio e aqui vale meio. Sem pensar nesse raciocínio que a gente fez. Galera, sempre que nós tivermos um segmento ligando pontos médios do triângulo, esse cara se chama base média. É sempre assim, galera. Olhou um segmento que está unindo pontos médios, esse cara é a base média desse triângulo. E quanto vale a base média? É exatamente o nome, né? Vale metade da outra base. Nesse triângulo aqui, quando nós olharmos para essa base, a base vale 1. Então, a base média vale metade, vale 1/2. Então, eu acabei de descobrir o comprimento 1/2, que a gente demorou um pouquinho mais para encontrar na primeira resolução. Agora eu faço o mesmo raciocínio aqui, ó. Esse segmento aqui está unindo um ponto médio a outro ponto médio. Então, esse cara também é base média, só que ele é base média dessa base aqui. Ah, mas como esse cara é um triângulo equilátero, não tem problema, né? Todos os lados valem 1. Então, ó, se esse lado vale 1, essa base vale 1, a base média vale 1/2. E o mesmo raciocínio para esse cara. Ponto médio, base média. Base média é metade dessa base. Essa base também é 1, aqui é 1/2. Então, chegamos à conclusão que o triângulo pedido é um triângulo equilátero, aplica a fórmula da área e chega na mesma resposta. Galera, então vejam que a diferença das duas resoluções é simplesmente como que nós iremos provar que esse triângulo vermelho aqui do meio é um triângulo equilátero. Depois que a gente conseguiu chegar à conclusão que ele é um triângulo equilátero, aplica a fórmula e descobre a área, gabarito letra bravo. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!